película e capa é aqui, ó, película e capa. No coração do Centro Histórico de São Luís, entre o movimento e a correria do comércio, está um espaço dedicado à memória e à cultura maranhense, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Fundado em 20 de novembro de 1925, sob a presidência de José Ribeiro do Amaral, o IHGM nasceu com o mesmo propósito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: preservar a história e proteger a memória do Maranhão, em textos, fotos, desenhos e registros de época. O Instituto ele foi criado por um grupo de intelectuais que tiveram a liderança do professor Antônio Lopes da Cunha, que é o nosso patrono, é secretário perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. O Antônio Lopes, à época, reuniu um grupo de intelectuais para que aqui se criasse uma instituição que pudesse preservar a história, fizesse os estudos sobre a geografia no estado do Maranhão em maneira particular. E a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, além de se espelhar no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, se deu num momento bem simbólico e de grande relevância, né, no país, porque se comemorava à época o centenário de nascimento de Dom Pedro II. Este prédio aqui ao qual eu estou em frente tem uma importância muito grande para o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Ele fica localizado próximo ao Lago do Carmo, bem próximo também aonde ficava o Ferro de Ingomar. Foi aqui que aconteceu a primeira reunião daqueles que fundaram o IHGM. Aqui funcionou uma livraria de um amante das artes e defensor da memória, o local onde tudo começou. Segundo relatos do historiador Antônio Guimarães, né, aqui foi exatamente o local onde ocorreu a primeira reunião para que fosse fundado o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. 12 amigos aqui se reuniram na livraria do senhor Wilson Soares, né, e ali fizeram a reunião para que houvesse, de fato, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Isso no ano de 1925. Os sócios fundadores foram Antônio Lopes da Cunha, Justo Jansen Ferreira, José Domingues da Silva, José Ribeiro do Amaral, Wilson da Silva Soares, Domingos de Castro Perdigão, Benedito de Barros e Vasconcelo, Padre Arias de Almeida Cruz, Padre José Ferreira Gomes, José Pedro Ribeiro e José Eduardo de Abranches Moura. 12 dias após a fundação, era realizada a cerimônia de inauguração do Instituto. O Palácio de Larra Vardieri, sede da Prefeitura Municipal de São Luís, também tem a sua contribuição na história do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Aqui, anteriormente, funcionava a Câmara de Vereadores, nesse andar aqui de cima. Já embaixo, no subsolo, funcionava a cadeia pública. A cadeia, em um determinado momento, foi mudada de local, mas a Câmara de Vereadores permaneceu aqui. E foi justamente neste prédio em que aconteceu a primeira sessão do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, iniciando as atividades desta instituição centenária. No dia 2 de dezembro de 1925, data escolhida para homenagear o centenário de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Se escolheu essa data para se fazer não foi por acaso, é porque o nosso Instituto Histórico é muito ligado com o Instituto Histórico Brasileiro, que homenageia Dom Pedro II. Então mostra a conexão. Nós fazemos agora o nosso primeiro centenário no período em que o Dom Pedro II tem o seu bicentenário. Então daí mantemos ainda essa conexão histórica com Dom Pedro II, com o Instituto Histórico Brasileiro e o Instituto Histórico do Maranhão. Durante o Estado Novo, o Instituto enfrentou perseguições, foi desalojado de sede e perdeu espaços. Os arquivos chegaram a ser guardados em porões. Foram quase 2 décadas de escuridão, mas a história resistiu. 100 anos depois, a proposta do idealizador Antônio Lopes segue viva pelas mãos de 58 homens e mulheres que compõem o IHGM atual. O Instituto foi o primeiro a preservar, estudar e divulgar o conhecimento sobre o Maranhão, num tempo em que ainda não existiam faculdades de História ou Geografia, e muito desse acervo, construído ao longo de um século, está aqui. Desde quando veio para este prédio, situado na Rua de Santa Rita, entre a Rua Grande e a Rua de Santana,
O Instituto Geográfico e Histórico do Maranhão divide espaço com o comércio. No térreo do prédio, que tem 3 pavimentos, funciona uma loja. O Instituto, propriamente dito, está no 2º andar. Aqui é o primeiro. Anteriormente, era um espaço que era ocupado apenas por lixo. Não se sabe ao certo o que havia funcionado antes aqui. O que se sabe é que tinha muito lixo. Foi então que o Instituto resolveu ocupar o espaço. Fez uma verdadeira limpeza e hoje em dia ele é ocupado com conhecimento. São mais de 5.000 obras, entre elas livros manuscritos da Câmara de Alcântara, dos séculos XVIII e XIX, documentos que atravessaram o tempo e reafirmam a missão de formar e informar as novas gerações sobre como o Maranhão se fez e segue se fazendo. E além de outros documentos, plantas da cidade de São Luís, que foram doadas e recolhidas e que o acervo do Instituto guarda, preserva, para que sirva de memória, de conhecimento, e de história, para os dias de hoje, para aqueles que se interessam, na construção da nossa história e consigam, a partir dela, projetar o futuro, para o Estado. Um ambiente de pesquisadores consagrados e exigentes, visionários e bons instrutores, dedicados e inteligentes, que na verdade são lutadores, superando as dificuldades, sendo vorazes leitores que ressuscitam saudades. Não há história sem registro. Preservemos nossas recordações, buscando a verdade nos arquivos, zelando pelo bem das tradições. Honremos a digna memória dos membros antecessores, que buscaram sempre a vitória, ainda que taxados de sonhadores. O legado que deixaram jamais será esquecido, tudo ficando assim bem guardado, através do tempo transcorrido. Rogamos que os gestores continuem dispostos e abençoados, sendo de fato condutores de conhecimentos e aprendizados. Ingressar neste sodalício, ao lado de grandes personalidades, gera um contentamento vitalício, de grande satisfação na verdade. Que este nosso centenário, que com júbilo celebramos, seja um concreto inventário daquilo que de fato buscamos. A todos os confrades e confreiras, externo aqui minha gratidão por integrar o quadro de membros do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. João Nilson Bogel.